Olá, Paula, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo contando um pouquinho pra vocês sobre como era quando eu estudava. Foi um vídeo pedido por algumas inscritas do canal e eu achei legal trazer porque tem bastante coisa sobre a Ana Paula criança que vocês não conhecem, né? Vocês conhecem a Ana Paula que eu mostro aqui nos vídeos, que é a Ana Paula que eu sou hoje, aos 24 anos. Mas eu acho legal compartilhar um vídeo assim com vocês, até pra mim mesma ter como lembrança se algum dia eu quiser assistir e tudo mais. Eu entrei na escola aos 7 anos, isso foi em 2001, e eu já entrei direto na primeira série. Eu não passei por pré, eu nunca fui pra creche, essas coisas. A minha mãe sempre ficou em casa cuidando das filhas, né? Eu sou a mais velha, aí depois eu tenho uma irmã que é 2 anos e 9 meses mais nova que eu, e tenho outra que é 11 anos mais nova que eu. Então eu fui a primeira filha e quando a minha mãe engravidou de mim, ela trabalhava fora quando estava grávida, ela acabou sendo colocada pra rua ainda grávida. Não poderia, mas naquela época a lei era muito diferente de hoje. Naquela época já não podia, mas ela entrou na justiça, tentou recorrer, não deu nada certo. E aí ela acabou ficando em casa depois que eu nasci, só o meu pai trabalhava fora. E ela ficou em casa pra cuidar dos filhos, como eu falei, depois veio a minha irmã e ela sempre cuidou da gente em casa. Então a gente nunca foi pra creche, escolinha, essas coisas. Então aos 7 anos foi a primeira vez que eu saí de casa pra estudar, digamos assim. E eu fui direto pra primeira série. Quando eu chegava na escola, era um desespero, porque eu não era acostumada com essa coisa de ficar longe dos meus pais, de passar o dia inteiro fora, enfim. Aí eu estudava só à tarde, né? A minha mãe me dava almoço e me levava pra escola à tarde. Era um choreiro todo dia. A fila era sempre por tamanho. Eu era uma das mais baixinhas. Sempre eu era a segunda ou a terceira da fila. Eu olhava pra cara da professora, a professora me olhava e eu baixava a chorar desesperada e dizia, eu quero a minha mãe. E eu lembro disso como se fosse ontem, sabe? Assim, ó, é uma cena, tipo, que eu lembro como se fosse muito recente. E já faz 17 anos. Eu chorava, 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 chorava. E era todo dia a mesma coisa. Eu chegava, me fazia de forte pra minha mãe. Tchau, mãe, beijo, até depois. E quando eu ia pra fila, que eu encarava a professora, que eu via os coleguinhas na minha volta, eu baixava num choreiro desesperada. Isso com 7 anos na primeira série. Com 8 eu fui pra segunda série. E eu continuei nesse ritmo de chegar na escola e de vez em quando me bater um desespero e eu abrir um choreiro. Com 9 anos, quando eu fui pra terceira série, a minha irmã entrou na primeira série na escola. E aí, parei de chorar, eu queria ser a irmã mais velha, o exemplo, a irmã que cuida. E dali pra frente eu comecei a... Também já fazia 3 anos que eu tava na escola, né, já tava um pouco mais acostumada. Aí a minha irmã era minha bebezinha, né, eu queria cuidar dela, ninguém chega perto dela. Só que assim, ela era do primeiro ano e eu era do terceiro, então não tinha como a gente ficar juntas o tempo todo. E eu não conseguia me concentrar, né? Me encontrar, ia dizer. Eu não conseguia me concentrar no que eu tava estudando, porque a minha cabeça tava sempre na minha irmã. O que ela tava fazendo, se ela tava passando pelo que eu passei quando eu entrei na primeira série. Enfim, assim, N coisas se passavam pela minha cabeça. E aí, como a gente já tava maiorzinha, a minha mãe começou a trabalhar fora. E aí ela colocou a gente na escola em período integral. A gente ia pra escola de manhã e ficava o dia inteiro e ela só pegava a gente à noite. Em aula, a gente ficava das 9 às 5 da tarde. Das 8 às 9 e das 5 às 6, a gente fazia oficina, que eles chamavam. Que era como se fosse cursinhos, assim. Tinha várias opções e você podia escolher e se inscrever no que você quisesse. Tinha de informática, tinha de pintura, tinha de esportes, enfim. Você escolhia e se tivesse vaga ainda, você entrava, entendeu? Que era uma forma dos pais conseguirem deixar os filhos um pouco mais de tempo do que o período realmente de estudar. Então eu ia às 8 da manhã, eu fazia 1 hora de oficina, minha irmã também. Das 9 às 5 da tarde a gente estava em horário de aula e das 5 às 6 a gente ia para mais uma oficina para daí a minha mãe buscar a gente e a gente para casa. E é cansativo, gente. Ficar o dia inteiro na escola é muito cansativo. E daí meio-dia, né, tem um intervalo, 1 hora ou 1 hora e meia, não lembro, de almoço, a gente ia pro recreio, almoçava tudo. E aí, era assim, né, os pequenininhos iam primeiro, comiam, descansavam primeiro, e depois os maiores, pra não misturar muito, porque, né, os pequenininhos são mais ingenuzinhos, assim. Então a minha irmã ia primeiro que eu, e isso era um pânico pra mim, porque eu não queria que a minha irmã comesse sozinha. Eu ficava preocupada, na minha cabeça ninguém ia cuidar dela direito, sabe? E aí eu senti cheiro que era peixe, e eu já tava ali há 3 anos, eu já sabia que o peixe vinha cheio de espinho.
Gente, eu saí correndo da sala de aula. Sabe o que é correndo? Eu abri a porta e voei, assim, eu nem pedi pra professora. Cheguei no refeitório desesperada, meu coração tava acelerado, achando que a minha irmã ia se afogar com o espinho do peixe. E quando eu cheguei, ela tava bem tranquilinha, sentada, assim, já tinha comido. Obviamente que a professora cuidou, tirou o espinho, tratou deles mesmo, assim, sabe? E eu toda desesperada, levei uma bronca da professora porque eu saí da sala de aula sem pedir. Gente, pra vocês terem noção, eu sempre fui uma irmã muito protetora. E foi assim, sabe? Tipo, até a minha irmã ir mais ou menos pro segundo ano, ali depois de um ano, e daí eu já tava na quarta série, foi sempre esse transtorno de eu estar sempre preocupada com ela. Às vezes eu pedia pra ir no banheiro, nem tava com vontade de ir no banheiro só pra passar na frente da sala dela e ver se tava tudo bem, se ela tava lá, se ela tava estudando. Ai, gente, muito doida, assim, sabe? E aí, sempre foi assim, né? Eu sempre 2 anos à frente da minha irmã. E aí, quando eu cheguei na quarta série e ela na segunda, era o nosso último ano juntos, porque na quinta série eu ia pra outra escola. A escola que a gente estudava ali em período integral era só até a quarta série. Então, pra mim, já tava sendo um desespero por aí, né? Que eu ia ter que deixar minha irmã sozinha lá naquele colégio. E aí, a minha irmã sempre foi mais arteirinha, assim, e tal. E ela aprontava no colégio e depois dizia: Eu vou chamar minha irmã grande pra brigar com vocês. e eu sempre fui muito bobinha, mas ao mesmo tempo eu tinha que ser uma grande, sabe? E, gente, eu briguei muito no colégio, assim, com umas meninas pra defender minha irmã. Coisa assim que às vezes nada a ver, sabe? Então, já fui parar na direção por brigar, puxei cabelo, dei soco. Enfim, quem vê assim nem imagina, né? Mas eu sempre fui muito bobinha, gente. Tipo, eu bancava a durona na hora da porrada, mas depois eu ficava me pelando de medo de encontrar com a pessoa de novo, tipo assim. E eu sempre fui muito boazinha, muito boba no sentido de querer ajudar todo mundo. A minha mãe, se ela ver esse vídeo, ela não vai me deixar mentir. Todo ano a minha mãe comprava material escolar novo pra gente. Então, por exemplo, lápis de cor. Chegar ao final do ano eu tinha ainda lápis de cor, mas já estavam menores e tal. Começava um ano novo, a minha mãe ia lá e comprava lápis de cor novo pra gente. E aqueles ficavam guardados em casa pra gente brincar, enfim, pra também não ficar brincando com material escolar. Tinha uma colega minha que ela era bem... Ela não tinha muitos materiais, ela não tinha lápis de cor. Eu peguei todos os meus materiais do ano passado que tinham sobrado, juntei tudo. Apontador, lápis de cor, tudo por mais usadinho que tivesse, assim, eu juntei tudo com muito carinho e dei pra ela, sabe? E, cara, eu acho que eu fiz isso umas 3 vezes, assim, pra pessoas distintas, de dar as coisas. Às vezes eu dava coisas que eram minha, porque a pessoa não tinha, sabe? E teve uma vez, eu acho que foi na segunda série, que a professora montou na parede da sala, assim, tipo, o abecedário. E tinha um saquinho embaixo de cada letra, e você podia trazer alguma coisa da sua casa e colocar dentro do saquinho relacionado àquela letra. Por exemplo, trouxe uma bola, não uma bola gigante, uma bolinha, né? Bota ali dentro do saquinho do B, assim sucessivamente. Eu queria trazer todos os meus brinquedos pra encher os saquinhos de A a Z, gente. Eu era muito assim, sabe? Vocês não têm noção. E eu contando isso pra vocês, vem toda a cena na minha cabeça. Eu lembro disso como se fosse ontem, sabe? E aí eu cheguei na quinta série e fui pra outro colégio. Nesse outro colégio, eu não tinha mais a minha irmãzinha pra proteger. E eu era a mais novinha, porque quando eu tava na quarta série, o pessoal do primeiro, segundo, terceiro ano eram menorzinhos do que eu, então eu era a mais velha do colégio. E quando eu fui pra esse colégio na quinta série, o pessoal da sexta, sétima e oitava, primeiro ano, segundo ano, eram mais velhos que eu. Então eu fiquei tipo, caraca, agora o bebê da escola sou eu. E eu me sentia muito impotente naquele colégio, muito assim, ó. Eu me vi na primeira série de novo, sabe? Claro que eu segurava o choro, mas eu tinha muita vontade de chegar no colégio e chorar, sabe? Chorar, chorar. E os meninos daquela época já eram mais assim, mais atirado, mais brincalhão, mais avacalhando, e eu nunca gostei muito disso. O meu pai nunca foi de deixar menina brincar com menino, então eu nunca me envolvi com um menino, nem fazer amizade, nem nada, eu era muito na minha. Até pra fazer amizade com meninas, assim, eu sempre fui meio fechada, eu nunca fui de ter muitos amigos. Eu fazia amizade com uma só e com aquela ali eu seguia, sabe? E eu sempre fui bem inteligente no colégio, a minha mãe, tipo, tanto eu quanto as minhas irmãs, minha mãe nunca precisou se preocupar, né? Meus pais, no caso, com tarefa, se já fez a tarefa, se não fez. Assim, quando a minha mãe lembrava de perguntar, já fez a tarefa, a gente já tava com tudo pronto. Sempre tiramos boas notas no colégio, então, assim, graças a Deus a gente sempre foi bem estudiosa. Mas eu sofria um certo bullying no colégio, pelo fato de ser inteligente, me chamavam de CDFzinha, crânio de ferro. Queriam fazer trabalho comigo, mas queriam que eu fizesse tudo e eles ficassem só, tipo, de boa. E como eu falei, assim, eu era muito bobinha, sabe? Eu não sabia dizer não pras pessoas. Às vezes eu fazia por medo, sei lá, assim. Na época eu tinha 11 anos, né, quando eu fui pra quinta série.
E as meninas daquela época já eram todas assim, já beijavam na boca, já estavam ficando. Eu sempre fui muito quietinha, sempre na minha, assim. A gente tava descendo ali a escadinha do colégio, eu olhava pro lado, a menina que estudava comigo beijando na boca, eu ficava, cara, que absurdo, a gente é criança, sabe? Muito louco. Aí, da quinta eu fui pra sexta série, e daí quando eu tava na sexta série, que eu tinha 12 anos, eu estudei meio ano nesse colégio, e depois foi quando a gente veio embora pra Santa Catarina, né? Quem conhece a minha história há mais tempo, acompanha há mais tempo, já sabe que com 12 anos eu vim morar em Santa Catarina. E aí, a gente se matriculou no colégio daqui e seguimos estudando aqui em Santa Catarina, eu e minhas irmãs. E daí a gente voltou a estudar no mesmo colégio, pelo fato de que aqui tinha colégio que ia do primeiro ano até a oitava série. Então eu e minha irmã começamos a estudar juntas de novo e pra mim foi um grande alívio que eu podia cuidar dela de novo. E a minha irmã mais nova não existia ainda, né, na época do colégio. Quando a gente veio pra cá, minha irmã tinha um aninho a mais nova, então também ela não estudava. E ela também nunca tinha ido pra creche nem nada. A minha mãe tava em casa pra cuidar dela e tal. Aí beleza, estudei sexta série, sétima série, oitava série. Saí do colégio que a minha irmã estudava e fui pra um outro colégio fazer o primeiro ano. Fiz o primeiro ano. Quando eu fui fazer o segundo e o terceiro do ensino médio, eu comecei a trabalhar fora. E aí eu queria alguma coisa que fosse mais prática pra mim terminar os estudos e continuar trabalhando. Aí eu me matriculei num supletivo. Então o segundo e o terceiro ano eu finalizei num supletivo em um ano só. Na época podia, não sei como é que tá hoje em dia, mas foi assim que eu me formei. Então, com 16 anos eu já estava formada no colégio, né? Já tinha terminado o terceirão e tava tudo certo. Eu trabalhava numa creche na época, e pelo fato de eu trabalhar numa creche, eu era estagiária, minha mãe confiou em colocar minha irmã mais nova na creche por meio período. Pra ver se ela se adaptava, até porque logo ela ia pro prezinho, então ela ia ter que acabar indo pra escola uma hora ou outra, e pra não sofrer o que eu sofri, a mãe já achou melhor ir colocando aos pouquinhos. No começo, ela, né, não se misturava muito, ficava tristinha pelos cantos, mas eu não trabalhava na salinha dela, mas eu trabalhava perto, então de vez em quando eu tava de olho nela e tudo mais. Acho que por isso ela também se sentiu um pouco mais segura. E aí o tempo passou, gente. Eu trabalhei 2 anos na creche e eu comecei com 15, na época que eu ainda estudava, 16, 17. Até os 17 anos eu ainda trabalhava na creche. Depois eu saí, entrei nesse ramo da malharia, que é o ramo que eu trabalho até hoje. E a minha irmã da creche foi pro colégio, a mais nova, né? Hoje em dia ela tá... Não sei, eu vou deixar o ano que ela tá aqui, depois eu pergunto pra ela. Ela já tá com 13 anos. E a outra, que era o meu bebê, que eu tanto cuidava, tá com 21, quase fazendo 22, né? E é isso, gente. A época que eu estudava era assim, era muito doida. Eu sempre fui muito boba, sempre fui muito de não dizer não pras pessoas. E é isso. Conta aqui pra mim nos comentários como é que era quando você estudava, se você tinha irmãos mais velhos, mais novos, se você arrumava muita briga no colégio, se você era inteligente ou se você tinha dificuldade nos estudos. Eu vou adorar saber. Eu acho legal vocês conhecerem um pouquinho do meu passado também. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like pra mim se vocês gostaram. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Me siga nas redes sociais e ativa as notificações aqui do canal, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!